Hoje eu quero te mostrar uma ferramenta para você trabalhar com URL States, uma ferramenta muito legal que vai te ajudar na hora de você fazer as listagens das suas aplicações e poder salvar o estado dessa listagem, seja os filtros que você utiliza, a paginação, salvar esse estado dentro da URL, porque assim quando você compartilhar a sua URL, você conseguirá, compartilhar também aquele momento, aquele filtro, que você fez dentro daquela página, deixando a sua aplicação com uma usabilidade muito melhor. E aí eu quero te mostrar uma biblioteca chamada Nux, que vai te auxiliar a fazer isso de forma muito fácil, muito tranquila. Meu nome é Agostinho e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. O nome dessa tecnologia é o Nux, como mostra aqui, ó, N-U-Q-S. Você pode procurar aí para facilitar a sua vida, procurar por Nux com Q, Nux React. E é a primeira pesquisa aqui, tá bom? E aí o Nux, qual que é a jogada dele aqui? Basicamente, ele consegue salvar estados dentro da URL de forma muito fácil. Então, olha só. Ele tem aqui... Deixa eu dar um zoom aqui para enxergar melhor. Ele tem aqui, ó, a gente importa, um carry state aqui, que é como se fosse o use state do React, só que quando você seta ele aqui, você consegue nomear esse parâmetro e colocar um valor default para ele. E com isso, você, olha só, você consegue recuperar isso e setar isso dentro da sua URL. Então, olha só, eu vou colocar o count aqui, ó, e ele já manda a gente olhar para a URL. E ele está sendo salvo, esse count aqui, esse estado está sendo salvo em um carry param dentro da minha URL. Então, quando eu vou aqui, ó, aumentando, ele vai aumentando aqui também. Se eu der um F5, ele vai continuar salvando esse cara e manter esse estado para mim. E, inclusive, recuperar ele aqui, nesse botão e manter o estado aqui para mim. Então, ele consegue recuperar também. Ó, ele já seta aqui, ele já entende que existe esse count. Ele já tem um default também. Quando não é passado, ele começa com 0. E aí eu seto ele no valor do botão aqui, tá vendo? E toda vez que eu clico, eu dou um set, como se eu estivesse fazendo o set mesmo do React. Então aqui ele faz um incremento e aqui, o set do use state, desculpa. E aqui, por exemplo, eu posso colocar o meu nome. Então, ao momento que eu vou colocando, ele já vai setando aqui e vai setando aqui. Nesse caso aqui, ele está fazendo de uma forma controlada, Mas a gente também consegue utilizar por referência, igual a gente utiliza, por exemplo, num React Hook Form, que só depois de um submit que esse estado será salvo. A gente consegue fazer isso e é isso que eu quero te mostrar. Então, eu criei uma aplicaçãozinha aqui, já para a gente ganhar tempo, mas basicamente eu utilizei tudo que eu já faço aqui no canal, normalmente. Então aqui, ó, tem essa aplicação que eu criei utilizando Next.js, mas o Nux ele funciona com outros... se você quiser usar só React, ele vai funcionar. Quer ver? Eu vou entrar na documentação aqui. Cadê a documentação? Documentação aqui. Então ele consegue trabalhar com Next.js, React SPA, React Router. Ele integra aí com Remix também. Então você consegue utilizar bastante ele com qualquer projeto que você for fazer. E aí, o que é o esquema aqui? Eu tenho aqui, ó, um projeto que utiliza React, tá bom? E eu estou utilizando também o Tailwind e o ChatCN para montar uma paginazinha. Então eu tenho essa página aqui, que eu já fiz aqui, para facilitar a nossa vida. Deixa eu já mostrar como é que ela tá, para ser mais fácil, Então acho que ele já está rodando aqui, ó. Então basicamente, ó, eu tenho uma página rodando, vou abrir ela aqui. Localhost 3000. E pode ver que ele está trazendo aqui uma listagem de nomes. Por quê? Porque eu fiz aqui uma fake API utilizando o JSON Server, tá vendo? Ó? Eu utilizo o JSON Server aqui, e tá aqui os dados da minha API, nesse db.json. Já utilizei esse cara em vídeos do canal aqui, mas é bem tranquilo. Basicamente ele cria, uma APIzinha fake baseada em um arquivo JSON e aí você consegue fazer chamadas para essa API, Dessa forma aqui você consegue vir e trabalhar. Você instala, cria lá suas entidades assim dentro de um JSON e aí você serve esse JSON. Dessa forma você consegue acessar isso via API, e fazer um CRUD bem básico, inclusive listagens com filtro. Por isso que eu estou utilizando isso. Por quê? Porque olha só,
Vamos supor que eu quero filtrar aqui o Agostinho Neto, né? Ele está no status ativo, né? Então a gente tem aqui o ID, o nome, a idade e o status. Se eu pesquiso isso aqui, ele vai pesquisar para mim, né? Lá no JSON Server, vai trazer essa listagem para mim. Só que se eu ele tá vendo aqui, se eu mandar só a URL aqui para uma pessoa, por exemplo, e ela for abrir essa listagem, vai estar igual. Poxa, vamos supor que eu quero mandar só os usuários inativos aqui na listagem. Então, vou limpar todos os filtros aqui. Eu quero mandar só os usuários inativos. Poxa, não tem como a pessoa acessar isso diretamente, o filtro que eu estou fazendo. Né? E isso é muito ruim, porque às vezes você, por exemplo, está num e-commerce, filtrando produtos. Você quer mandar essa listagem para uma pessoa. Fala, olha, esses produtos aqui que eu estou vendo e tal, que eu achei. E aí, você vai ter que mandar o que você pesquisou para poder achar os produtos. Não faz sentido, né? E aí, se você, por exemplo, está navegando entre páginas, poxa, eu estou num carrinho de produto e eu quero voltar para minha listagem de produtos. Ela vai resetar. Você vai ter que colocar de novo o que você pesquisou para depois conseguir acessar, né? E continuar de onde você parou ali listando os produtos. Viu que não faz muito sentido? Então, eu quero te mostrar como você pode salvar esses estados, pode ser de filtro, de paginação, que você precisar, dentro da URL, sem precisar fazer muito esforço. Tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí, né, o que a gente está utilizando aqui? Olha só, eu estou utilizando o Tailwind com ChatCN para fazer esse formulário e a tabela. Os dados eu já falei que vem de um JSON Server. E o que eu fiz aqui? Eu estou usando também o React Hook Form para poder salvar aqui os meus dados do formulário. Né? Então, a estrutura está assim. Eu tenho aqui um estado onde eu salvo os dados de usuário. Eu tenho uma função que faz esse fetch, né? Uso o Axios aqui para chamar lá a API. Né? Então, eu estou usando o localhost 3001, porque por padrão o JSON Server sobe na porta 3000. Então, aqui ó, eu fiz um scriptzinho para usar o JSON Server, batendo no db.json e usando a porta 3001, tá bom? E aí, feito isso daqui, eu passo os filtros. Beleza? A Siri aqui tá maluca. Tá me ouvindo. E aqui eu passo os filtros. Se existir os filtros aqui serem passados, né, ele vai passar aqui para mim. Então, fiz esse hackzinho do ternário aqui, né, se ele existir. A gente passa o params aqui, que são os carry params para minha API, tá bom? Show de bola? Feito isso, né, eu tenho esse onSubmit aqui, que ele faz o filtro quando a gente clica no botãozinho aqui, né? Por quê? Porque a gente quer que isso aconteça. E aí o useEffect aqui para trazer a listagem padrão, né? Passando os filtros aqui que eu já tenho do meu default values, né? Beleza? Então, basicamente assim que está a lógica do meu componente. E aí aqui eu tenho o meu formulário. Eu utilizei aqui o formulário padrão, não quis utilizar o do ChatCN, só para agilizar. Né? E aí eu estou usando os inputs aqui e registrando igual no que o React Hook Form faz. A gente tem muito vídeo do canal sobre isso aqui também, como fazer o formulário, utilizando o ChatCN, utilizando o React Hook Form para você assistir. Então vai lá, né? Assiste, já deixa o like também, né? Se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Vai já deixando o like aí, né? Depois você volta aqui. E, né, tem um componente controlado aqui, né, do React. Usei o controller do React Hook Form para poder usar o checkbox aqui, né? Show de bola. Então, bem fácil. E aqui, né, a estrutura da minha tabela, que é a tabela do ChatCN. Isso aqui sem novidade, né? Beleza? Então, é assim que está a estrutura do nosso projeto. E aí, eu quero utilizar o Nuxt agora para a gente poder colocar aqui, usar o URL state para quando a gente entrar na nossa página, ele já pegar os filtros que vem lá da URL, já setar para mim e fazer a listagem baseada nesses filtros. Para utilizarmos o Nuxt, eu vou vir aqui e vou, né, olhar como é que a gente faz a instalação. Basicamente, a gente utiliza aqui ó, um npm para instalar. Eu estou usando o npm aqui na aplicação, então eu vou instalar aqui o Nuxt. Então, npm install Nuxt, né, nuqs, né? E aí, o que a gente pode fazer agora, depois que a gente instala? Basicamente, a gente precisa passar um adapter por volta da nossa aplicação, que é basicamente como se fosse um contexto aqui. Né? Normalmente, a gente, né, esse tipo de aplicação, a gente tem que usar esses adapters. E como a gente está usando o App Router, né? A gente está no Next.js e estamos usando o App Router. Né? O App Router é quando a gente tem essa pasta aqui, app.
Existe a Pages Router, que são as versões mais anteriores do Next. Você consegue também utilizar nas versões novas, mas eu gosto de usar a App Router. E na App Router, a gente precisa utilizar o adaptador da App Router em si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu layout, tá vendo? Aqui no meu layout, eu vou vir aqui e importar o Nux Adapter. Só que eu quero o Nux Adapter do Next, né? Olha só. E aí ele tem o Next App e o Next Pages. A gente vai usar o Next App. Vou recortar isso daqui, vou devolver aqui e vou salvar. Beleza, então estamos usando o Nux Adapter, lá de dentro do Nux Adapters, Next e App. Beleza? Então já temos aqui o nosso adaptador. Agora a gente já pode sair utilizando ele. Como assim a gente vai utilizar? Basicamente, o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho o meu formulário criado aqui, né? Antes do meu formulário ser criado, eu vou fazer o seguinte. Olha só, no exemplo que ele nos deu, vamos começar aqui. No exemplo aqui que ele nos dá, lá no Adapters aqui, Adapters não, desculpa, mas no Basic Usage aqui, basicamente ele fala para a gente criar campo a campo, utilizando o Use Carry State no plural, passando qual que é o nome do nosso campo e alguma configuração depois, por exemplo, um valor default. Beleza? E aí a gente tem o valor aqui do estado e um valor para a gente setar o estado seguindo aquele conceito de imutabilidade que o useState, por exemplo, tem. Então você consegue só mudar essa variável pelo método que realmente te permite fazer isso. Então aqui ó, ele tem um input que ao mudar ele seta, né, o name aqui de acordo com o valor desse input. E quando eu clico no botão, ele, né, aqui no exemplo, ele está dando um clear, então ele dá um set null, beleza? Então, isso é uma forma da gente utilizar, mas você pode fazer isso utilizando o Use Carry States, que é no plural. Use Carry States, né, ele mostra aqui a diferença. Quando a gente está com múltiplos campos, a gente tem que fazer um por um, campo por campo. Com o Use Carry States, você consegue fazer isso, olha só, com um objeto só. E aí você passa o nome desse objeto, né? Passa aqui o nome dessa propriedade, desculpa. E você ainda consegue, e é aí que eu acho que o Nux brilha muito, você consegue já fazer o parse desse valor. Porque quando você está utilizando carry params, né, aqui em cima, quando você usa, por exemplo, o use router para recuperar esses caras, o use search params, enfim, quando você utiliza aí de algum método para recuperar esses valores crus, todos esses valores vêm como strings. E, né, normalmente, quando a gente vai passar um filtro para uma API, alguma coisa, não é uma string que a gente quer passar, né? Às vezes a gente quer passar um booleano, às vezes a gente quer passar, né, um número, enfim, né? Além de strings. Então, ele já faz isso para a gente, e se a gente quiser, caso não seja passado nada nesse filtro, ele já vai setar um valor para a gente, por padrão. Dessa forma, a gente já consegue fazer uma pré-filtragem, né? Ou, né, você utilizar esse estado para qualquer outra coisa que você quiser, seja uma paginação, etc. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a implementação desse use carries aqui no plural. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou criar uma constante que vou colocar o nome do estado vai ser filters, e a gente vai ter o set filters aqui para poder alterar esse use carry state. E aí a gente tem aqui, ó, use carry states, né? É no plural. Deixa eu apagar aqui a importação do padrão. E o use carry states aqui, o que eu vou fazer? Basicamente eu vou passar aqui um objeto. E esse objeto vai ser basicamente o que eu posso passar nos meus filtros. Então, o meu usuário, ele tem o nome, idade e se ele está ativo ou não, que é o status dele. Então, eu vou fazer isso. Ó. Ele vai ter um name aqui e eu vou dar um parse as string, tá bom? Ponto with default. E aqui eu coloco o valor default, que vai ser uma string vazia, tá bom? Vou salvar isso daqui. Vou adicionar o age. O meu age, no caso aqui, eu ainda não descobri uma forma melhor, mas o que eu vou fazer? Eu vou parsear ele como inteiro.
com default 0. Eu não posso passar ele default null, por exemplo. Ele não vai aceitar. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele default como 0 aqui e depois a gente mexe nisso. E o isActive, ele vai ser aqui, ó, uma chave, né, que vai ser um parse as boolean e com o valor default dele true. Eu quero que busque primeiramente usuários que estão ativos, tá bom? Beleza, show de bola. Temos aqui, né, os nossos parses, nossos filtros iniciais. Ele já vai ter um valor inicial. Tanto é que se eu der um console.log aqui, ó, em filters, vou colocar aqui, ó, filters, vou salvar isso daqui. Vamos ver se isso aqui está funcionando até agora. Vou abrir o meu console aqui, ó. Vou dar um F5 e os filters aqui, ele traz um objeto, tá vendo? Ó? E tem o name, o age 0 e o isActive true. Então, o que eu quero que isso aconteça agora? O que eu quero que aconteça? Eu quero que esses valores iniciais aqui já venham preenchidos aqui, né? Eles já venham aqui, ó. Beleza? Eu quero que isso venha preenchido. Então, de novo, ó, eu quero que isso já venha preenchido aqui. Então, o que eu vou fazer? O meu default values aqui do useForm, basicamente, vai ter esses filtros aqui, ó. Tá bom? E agora, né, o default values do meu useForm já virá com esses filtros. Ou seja, no momento que eu carregar a minha página, se já tiver algum desses filtros aqui, ó, ele já vai setar para mim também no formulário. Então, olha só que legal. Se eu vier aqui, ó, e colocar uma interrogação, vou passar o name, que é uma chave do nome. Vou passar o name igual a Agostinho. Por exemplo, ó, Agostinho. Beleza? Se eu der um enter aqui, ó, ele já vai setar aqui para mim. Muito legal, né? Então, já está setando para mim aqui, eu também consigo, né, mudar as outras coisas, enfim. Mas no momento, né, eu só quero mostrar isso aqui. Só que a idade está como 0. Né? Isso aqui é uma coisa um pouco chata, que eu não consegui fazer ele ficar nulo. Né? E se você tiver uma solução melhor, coloca aí nos comentários. Né? Mas o que eu fiz aqui? Antes de eu buscar no meu useEffect, né, todo mundo ali, porque não vai ter ninguém com idade 0, né, com esse valor default aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui e dei um set value, e esse set value ele vem lá de dentro do meu useForm. Então, esse set value aqui, ó, eu vou mudar o age para nulo. E aí, eu boto aqui no meu array de dependências o set value. Né? Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou setar o age para nulo antes, e aí quando eu der o get values, e eu não vou levar em consideração a idade 0, inclusive, né, vai mudar o valor para mim no meu formulário. Então, se eu voltar aqui, ó, vou dar um F5 aqui, pode ver que ele já não está setando mais a idade, né, e também não vai achar ninguém chamado Agostinho, porque tem que ser o Agostinho Neto. Agora ele acha, tá vendo? Com espaço ele acha. Beleza? E agora está trazendo até meia idade aqui o status ativo. E daqui ele continua. Só que eu mexi no meu filtro aqui, ó. Pode ver que eu mexi no valor, vou colocar o 28 aqui, né? Que são os status que realmente traz. Mas manteve no Agostinho Neto aqui. Por quê? Porque o que a gente está mudando no filtro ainda não está refletindo lá no Nux, nos parâmetros da nossa URL. Então, para fazer isso, o que eu vou mexer aqui? Eu vou vir aqui e vou utilizar, vou dar o set filters aqui, ó, que é os filtros que já vêm lá do meu formulário. Então, toda vez que eu der o pesquisar, antes eu vou mudar os filtros aqui para ele manter a URL state para mim do jeito que eu quero, e depois eu busco também baseado nesses filtros. Então, olha só, vou dar o F5 aqui, beleza, ele está usando Agostinho aqui, né? Tá com o meu nome lá, beleza. Vou colocar 28, e a hora que eu der o pesquisar, ele vai adicionar lá, ó. Então, Agostinho Neto e a idade 28. E se está ativo, né, também. Então, ele já passou todo o meu estado dos filtros aqui, ele passou. Então, se eu tirar o nome agora, ó,
ele vai trazer todo mundo ativo com 28 anos, que só tem eu no caso. Vou tirar a idade e vai trazer todo mundo ativo. E isso ele mantém esse estado aqui. Então, ó, vou colocar todo mundo inativo aqui. E vou colocar Maria Silva. Que essa primeira aqui, ela tem idade de 34. Tem que trazer uma pessoa, né? Poxa, eu quero compartilhar isso agora com alguém. Se eu vier aqui, copiar e vou mandar, colar isso numa nova aba e vou dar Enter. Olha só. No caso aqui ele não colocou o 34 ainda. Ah, tá. Já sei por que não colocou o 34. Por causa do 7 aqui que a gente deu, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. If get value ponto age igual a 0, a gente seta ele. Senão a gente mantém. Né? Pra gente não sofrer com isso aqui. Então, ó. Vou botar o 34 de novo aqui, vou mandar, beleza, pesquisei. Vou copiar isso daqui, vou abrir em outra página, vou colar, Enter. Agora manteve os meus filtros do jeito que eu queria e, né, tá aqui a minha URL state salva. Então, agora o céu é o limite, né? Às vezes nem isso. Né? Então, basicamente é isso que eu queria te mostrar, né? Uma forma de você conseguir utilizar URL states para poder passar parâmetros entre páginas, entre pessoas, né? Para você não ficar limitado, por exemplo, a um local storage, né? Você não ter essa limitação, né? De ficar passando propriedade de componente para o outro, baseado nisso, né, para você também ter uma usabilidade muito melhor dentro das suas aplicações. Eu espero que você tenha gostado desse formato de vídeo, né, que é onde a gente não fica muito tempo criando aqui a aplicação, né? A gente vai direto ao ponto. Se você gostou desse formato, comenta aí. Se você prefere que eu faça a aplicação do zero, né? Faço toda essa instalação, mostro como é que eu criei esses componentes, né? Coloca aí no comentário também, não se inscreve e dá like nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo e, né, assiste as recomendações aqui, caso você não conheça, né, o que eu já utilizei aqui para a gente poder montar, né, esse formulário. E um beijão e até a próxima.